Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal No Barco pelo Mundo. Esse é o nosso 4º episódio. Se você ainda não é inscrito, clica aqui no sininho e se inscreve lá e ajuda o nosso canal a crescer. Bom, hoje eu vou contar para vocês como foi a adaptação dos cachorros no barco, principalmente a do X, que não foi fácil, a nossa primeira velejada na Croácia e o nosso primeiro perrengue. Não perca, assista o capítulo todinho, está imperdível. Foi um longo dia por aqui. A gente acordou às 4h30 da manhã com o X chorando e fazendo xixi dentro do barco. Bom, para quem não sabe, o X é o nosso cachorro, um dos nossos cachorros. Ele tem 15 anos. Vai virar salaminho. E a gente tem outro que chama Zé, que tem 12. E ele tá ficando velhinho. E depois de um acidente que ele teve lá na Itália, que ele caiu, ele teve que tomar corticoide. E aí depois dessa injeção ele toma muita água e tem urinado muito. E desde que nós chegamos aqui é a segunda noite que ele acorda de madrugada e faz xixi dentro do barco. Tem questão do fuso também, que ele é todo metódico, tem horário para comer, horário para dormir, e a diferença dos Estados Unidos são de 6 horas. Então acho que isso também tem contribuído para esse problema que está acontecendo. Aí a gente ficou estressado, acordou de madrugada, teve que pegar o stand-up para levar ele para fazer xixi. O dia estava clareando ainda, então a gente está tendo que saber lidar com essa situação. Esse aqui é o próximo da fila, já está de coletinho, já está pronto para andar de stand-up, para fazer o xixi da manhã. E ali vem Zé Gordão e o freio, olha só que bonitinho. Olha como o Zé gosta de andar de stand-up, olha. Que garoto comportado. Segunda bronca do dia? Não pode cachorro. Ele acorda às 5h30, 6 horas da manhã, ele come, aí ele vai tirar o soninho dele, dorme o dia inteiro e à noite ele acorda animado. Querido, o que você tem a dizer? Em acordar a mamãe e papai todo dia de madrugada. Conta pra mim. O que você tem pra dizer? Por enquanto nada, né? Você só quer dormir agora. Olha só, quem acha que não tem nada pra fazer no barco, a gente não para de trabalhar. Não para. Limpando o convés. É no escovão mesmo. Estamos indo para a nossa primeira ancoragem no Ptolemy. Divito aqui, cansadão, não fez nada. E a nossa capitã, na sua primeira velejada, na sua primeira ancoragem aqui na Croácia. Finalmente! E aí, para onde nós estamos indo? A gente está indo para uma ancoragem atrás dessa ilha aqui, que chama Petrovsk, eu não vou lembrar o nome, mas é atrás dessa ilha aqui, diz que é bem seguro, só não é abrigado de vento sul e sudeste, mas como não é o caso, é para lá que a gente vai. Mas vela não tem, né? Não tem vento? Por enquanto não. Vamos motorando. Muito bom acordar com uma vista dessa, hein? Olha a nossa janela. Bom, essa tem sido a nossa rotina, acordar às 6h30 da manhã, às vezes 5 horas da manhã, para levar os meninos para fazer xixi. E, bom, aí a gente volta, toma café, depois a gente vem
enquanto eu cuido daqui de dentro, arrumando o quarto, todo o barco, o Freire tá lá fora, arrumando as coisas pra gente ir pra próxima ancoragem, pra dar um passeio. O piloto aqui é feijãomático, porque estamos sem piloto automático. É pneumático. É pneumático. O Zé já está se bronzeando ali no terninho dele marrom. E vamos que vamos. Lá embaixo tem uma prainha e é lá que nós vamos. Já achamos um buraquinho aqui para colocar a criança. Lambendo as pedras aqui, mas é fundo. O comandante já está lá tomando um bronze. E aqui estamos nós, nesse buraco aqui. Maravilhoso. E os cachorros dormem. Olha que delícia! A vista e a comidinha. Fiz um wrapzinho de ovo com aveia, rúcula, queijo e tomate cereja. E aí, mozão? Como é que tá? Não sei, não comi ainda. E aí, Zé, tá preparado? O vento que vai vir? Pra onde a gente tá indo, amor? Agora vamos se esconder. Vamos pro embate que o bagulho vai ficar louco aqui. Domingão vai ser barra. 35 nós de vento. É vento, hein? Nosso primeiro perrengue na Croácia aconteceu no nosso terceiro dia que a gente tinha saído da marina. A gente tinha visto previsão de ventos de até 35 nós, mas na verdade a gente teve rajadas de 50 nós de vento. Não tá chovendo, mas tá ventando muito. Não dá pra ver. Mas é muito vento. Rajadas, o barco até aderna. Eu não sei quanto tá de vento, mas tá um pau de vento aqui. Deve estar uns 35 nós, sei lá quanto. Olha isso, gente do céu. É meio assustador o negócio aqui, né? Realmente correu ou não? E a chuva vem aí. A gente tinha ido para um abrigo, a gente estava super bem abrigado, na verdade, assim como nós tínhamos vários outros veleiros que estavam lá com a gente. E quando foi 1h da manhã, o vento apertou demais, começou a chover e o alarme da âncora tocou e a gente percebeu que a nossa âncora tinha agarrado. Para quem não sabe, agarrado é quando ela solta do fundo e o barco fica completamente solto. Acabou de disparar o alarme da âncora. Acho incrível porque estamos com bastante âncora, mas está um pau de vento aqui. Caramba! O barco vai para um lado, vai para o outro. Nisso, o nosso barco solto quase que bateu num veleiro que estava atrás da gente, em função de ter vários barcos ali do lado. Todo mundo estava com o motor ligado, nós também. Demos o avante e ficamos naquela situação, indo com o barco para frente, monitorando toda aquela situação, toda aquela confusão. Até que chegou uma hora e a gente falou assim, bom, a melhor coisa que a gente faz é subir âncora e sair dessa confusão toda e ir para um outro lugar. E foi o que nós fizemos, subimos a âncora
e navegamos por cerca de 30 minutos até sair daquele local todo onde tinha muito barco, e esperamos o vento dar uma acalmada, a chuva dar uma acalmada, até a gente encontrar uma outra ancoragem que fosse mais segura pra gente. E foi a melhor decisão que nós tomamos, sair daquele embate todo entre barcos e escolher uma outra ancoragem pra gente ficar. E foi isso, nós acho que nos saímos super bem, e a gente ficou sabendo depois, no dia seguinte, pela Marina, que foram 5 barcos que tinham bateram em pedras, e 2 deram perda total. Realmente foi um dos grandes storms aqui da Croácia, mas a gente se saiu bem. Nada como morar a bordo. No próximo episódio eu vou contar para vocês os primeiros problemas que nós detectamos no barco e como eu quase matei o meu marido. Não perca, está imperdível.